Olá, meus irmãos, graça e paz de Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Meu nome é Reinaldo Novaes, mais uma vez, sejam bem-vindos ao meu canal Apologética Simples, o jeito simples de você aprender a palavra de Deus. Bom, hoje nós vamos falar aqui sobre o tema: o livro de Gênesis nos ensina a guardar o sábado? Bom, então vamos estar conferindo aí se o livro de Gênesis nos ensina a guardar o sábado. Bom, antes de começar, já queria pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, que você possa estar assim se inscrevendo no meu canal. Não esqueça aí de deixar o seu like e também de ativar as notificações para você receber vídeos novos quando eu postar aqui no meu canal, tá certo? Bom, olha só, existem alguns adventistas que dizem que o texto de Gênesis, né, Gênesis capítulo 2, versículo 2 e versículo 3, que é o texto que nós vamos ler aqui, eles dizem que esse texto, que essa passagem da Bíblia, ensina a nós guardarmos o sábado. Eu gostaria de ler esse texto com vocês. Gênesis capítulo 2, versículo 2 e versículo 3, que diz assim: E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Bom, aqui é o seguinte, irmãos. Quando nós falamos para alguns adventistas que a guarda do sábado ela teve início lá no Monte Sinai, quando Deus entregou as 2 tábuas da lei para Moisés, né? Onde continha lá os 10 mandamentos, inclusive o 4º mandamento, que é a guarda do sábado. Quando nós dizemos que a guarda do sábado se iniciou no Monte Sinai, alguns adventistas não vão concordar. Vão dizer o seguinte: não, a guarda do sábado não teve início, não teve origem lá no Monte Sinai, quando o Senhor entregou as 2 tábuas da lei para Moisés. Mas a guarda do sábado ela teve o seu início em Gênesis, quando Deus deu a ordenança para Adão e Eva para não guardarem o sábado. E por que eles dizem isso? Eles dizem isso justamente por causa desse texto aqui, de Gênesis capítulo 2, versículo 2, do versículo 1 ao versículo 3, né? Porque aqui diz que Deus ele descansou no sétimo dia depois de ter feito toda a sua obra. Aí eles vão dizer o seguinte: bom, se Deus descansou no sétimo dia e Deus é o nosso Criador, é o nosso Senhor e nós devemos imitá-lo, então nós também devemos descansar no sétimo dia. Então muitos vão usar esse argumento. Bom, mas eu gostaria de mostrar para você, nesse exato momento, que esse texto não tem base bíblica para ensinar que nós devemos guardar o sábado. E eu vou trazer aqui 3 pontos, né? 3 razões, 3 motivos para a gente não guardar o sábado conforme esse texto de Gênesis, né? Bom, primeiro, nós devemos entender, amados irmãos, qual o significado da palavra descansou, ok? Então, qual o significado da palavra descansou? A palavra descansou, aqui no texto de Gênesis capítulo 2, versículo 2 e 3, é o verbo shabat, tá? Essa palavra descansou é o verbo shabat, que é traduzido por cessar, parar ou concluir, ok? Então, é esse o significado da palavra descansou no hebraico, né? É o verbo shabat. Então, quando a Bíblia aqui diz em Gênesis que Deus descansou no sétimo dia, não é que Deus ele descansou como assim, tipo assim, fiz toda essa obra e agora estou cansado, vou descansar. Não é nesse sentido, entendeu? Você tem que pegar o verbo no hebraico, que é o shabat, que quando você traduz, é traduzido por parar, cessar ou concluir. Então, a palavra descansou, primeiro, a palavra descansou não significa que Deus literalmente descansou no sábado, né, no sétimo dia. Por quê? Primeiro porque Deus é espírito, né? Então Deus ele cansa? Não, Deus não cansa. E a palavra descansou tem esse significado que Deus ele cessou, parou ou concluiu a sua obra. Então esse é o significado da palavra descansou, ok? E segundo motivo pela qual esse texto não ensina a guardar o sábado. Gente, olha só. Esse texto não ensina para nós guardarmos o sábado. Muito pelo contrário. Se nós formos reparar, se nós formos perceber, esse texto
Pelo contrário, ele vai nos ensinar nós trabalharmos no sábado. Eu vou ler com atenção e você preste muita atenção no que o texto diz. Olha só. O Gênesis capítulo 2, vamos ler o versículo 2. Preste atenção. Diz assim: E havendo Deus o quê? Acabado no sétimo dia a sua obra. Olha só. E havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra que tinha feito. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual dia, o texto está dizendo aqui o quê? Qual foi o dia que Deus acabou a sua obra? No sexto dia ou no sétimo? Ele acabou a sua obra no sétimo dia. Bom, se Deus ele terminou a sua obra no sétimo dia, então significa que Deus trabalhou no sétimo dia. Ok? Repetindo, se Deus ele acabou a sua obra no sétimo dia, então significa que ele trabalhou no sétimo dia. Bom, aí se nós formos pegar pela lógica dos adventistas, né? Então nós devemos trabalhar também no sétimo dia, conforme esse texto aqui, conforme a lógica de alguns adventistas e de algumas pessoas que guardam o sábado. Então, esse texto jamais ensina para nós guardarmos o sábado. Muito pelo contrário, aqui mostra que Deus trabalhou no sétimo dia. E se nós devemos imitar ao nosso Criador, se nós devemos imitar a Deus, então também nós devemos trabalhar no sétimo dia, porque aqui diz que ele concluiu a sua obra não no sexto dia. Olha só, para o texto, para ter base bíblica, né? Conforme o que alguns adventistas e algumas pessoas que guardam o sábado dizem, né, que temos que guardar o sábado por causa desse texto, o texto deveria estar escrito assim: e havendo Deus acabado no dia sexto, ou no sexto dia a sua obra, aí descansou Deus no sétimo dia. Aí sim, isso daria base para nós guardarmos o sábado, mas não é isso que o texto diz. O texto diz que Deus ele concluiu a sua obra no sétimo dia. Então, se ele concluiu a sua obra no sétimo dia, então, se nós temos que imitar o nosso Criador, vamos trabalhar também no sábado. Então, esse texto não ensina para nós guardarmos o sábado. Então, primeiro motivo para nós não guardarmos o sábado conforme o texto de Gênesis é que a palavra descansou não significa que Deus descansou literalmente, mas sim que descansou, né? É o verbo shabat, que é traduzido por cessar, parar ou concluir. Então significa que Deus, ele não é que ele descansou literalmente, mas sim que ele concluiu a sua obra. Segundo lugar, se nós temos que guardar o sábado porque Deus descansou no sétimo dia, então devemos também trabalhar porque ele concluiu a sua obra no dia sétimo e não no sexto. Então, se eu concluo uma obra no sétimo dia, no sábado, né? Então eu também trabalhei no sábado, então eu estaria quebrando aí um mandamento, né? E o terceiro motivo pela qual não precisamos guardar o sábado, o terceiro motivo pela qual esse texto não ensina a guardar o sábado é que não tem nenhum mandamento aqui para Adão e Eva que Deus deixou para eles guardarem o sábado. Não tem. Você pode ler a história de Adão e Eva e você vai perceber que Deus não deixou nenhum mandamento para Adão e Eva guardar o sábado. Quais foram os mandamentos mesmo que o Senhor deixou para Adão e Eva? Primeiro, o primeiro mandamento que ele deixou é que eles frutificassem e multiplicassem e eles enchessem a terra. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Segundo, que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. E terceiro mandamento que o Senhor deixou é que o homem deixasse pai e mãe e se unisse à sua esposa. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Mas não tem nenhum mandamento que Deus deixou para Adão e Eva para que eles guardassem o sábado. Certo? Então, a gente tem que prestar atenção no que algumas pessoas dizem a respeito desse assunto, né, da guarda do sábado. Gênesis capítulo 2, enfim, o livro todo de Gênesis não ensina a nenhum de nós a guardarmos o sábado. O sábado ele teve origem lá no Monte Sinai, quando Deus entregou as 2 tábuas da lei para Moisés, onde tinha lá os 10 mandamentos, inclusive o 4º mandamento, que é a guarda do sábado. Então, você não vai ver no livro de Gênesis um ensinamento para nós guardarmos o sábado, ok? Então, pessoal, espero que essa informação aí
seja de grande importância para você. Talvez muitas pessoas tenham falado isso para você, talvez muitas pessoas, muitos adventistas e algumas pessoas, né, que guardam o sábado, porque não são só os adventistas que guardam o sábado. Talvez muitas dessas pessoas te ensinaram que devemos guardar o sábado conforme o que está escrito em Gênesis, mas como nós vimos aqui, o livro de Gênesis não ensina, não dá base bíblica, não ensina a nós guardarmos o sábado. Olha só, pessoal, eu vou em breve estar fazendo um estudo mais profundo, mais detalhado sobre a guarda do sábado, né? E vou estar fazendo esse estudo em 3 aulas, né? Falando tudo a respeito da guarda do sábado, e vou poder estar assim esclarecendo mais as suas dúvidas a respeito deste assunto sobre a guarda do sábado. E também queria finalizar aqui esse vídeo dizendo para você que é um adventista do sétimo dia, ou para você que guarda o sábado, né? Você que não é adventista do sétimo dia, mas que guarda o sábado, que aqui ao fazer esse vídeo não é a minha intenção te ofender, tá bom? Não estou aqui fazendo esse vídeo como ataque pessoal. Não tenho nada contra os adventistas, inclusive, pelo contrário, inclusive eu tenho muitos amigos adventistas, né? Pessoas que eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande, tá bom? Então nós estamos aqui somente para discutir ideias, para debater ideias, tá bom? Então espero que esse vídeo possa ajudar você a esclarecer a sua dúvida. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.